obrigado pelo convite, pela organização desse ciclo, né, de palestras, e eu parabenizo de todo modo essa iniciativa de um esforço coletivo, né, em que um grupo de amigos, né, estamos buscando promover a excelência de cada um, e contribuindo nos vários aspectos desse grande tema dos dias atuais, que é a inteligência artificial e os seus problemas filosóficos. Eu vou falar um pouco sobre lógica, né, como está previsto no título, né, e lógica na inteligência artificial, de modo bastante básico, então só algumas ideias elementares que nos ajudam a identificar possíveis críticas e limitações, né, da técnica e da tecnologia. Bom, para começar, talvez seja importante fazer uma observação, né, que é difícil falar em lógica na inteligência artificial, porque a lógica, de certo modo, está em todas as partes da computação, né? Não seria um absurdo dizer que a teoria da computação é uma sub-área da lógica, né? Isso já não é novo, tem muito tempo, desde os primeiros trabalhos, os trabalhos pioneiros de Alan Turing e outros, sequência, né, que a teoria da computação é inseparável da lógica, né? Mas nós vamos focar em, basicamente, dois aspectos nos quais a lógica dá contribuição particularmente relevante para a inteligência artificial. Esses dois aspectos seriam, resumidamente, a representação do conhecimento e a inferência. A lógica entra nessas duas funções, digamos, importantes, né? A lógica tem duas funções. Muitas vezes nós costumamos pensar na lógica só como uma teoria da inferência, né? Enfatizando o aspecto, digamos, de consequência, né, lógica, mas há um outro aspecto da lógica igualmente importante, que é o que Rintka chama de função descritiva da lógica, né, em contraposição à função dedutiva, né, que é ligado justamente à ideia de representação do conhecimento. Antes de argumentar, antes de formar inferências, nós precisamos expressar o conhecimento, enfim, expressar os conceitos, expressar aquilo que entra, né, nos processos inferenciais. Então, eu vou tentar dar um panorama desses dois componentes básicos da lógica e como eles entram, né, na inteligência artificial, e tentar fazer isso de modo unificado, né, tanto para sistemas da lógica proposicional, lógica de predicados, e também da lógica indutiva, né, ou probabilidade. Então, para quem está fazendo o curso de lógica, né, já fez, sabe que eu dou ênfase em duas ideias fundamentais, né, para a lógica contemporânea, particularmente para a lógica clássica contemporânea. A primeira ideia fundamental é a ideia de condições de verdade, né? Isso entra fortemente na explicação da função descritiva da lógica. A ideia é que uma proposição, uma frase expressa suas condições de verdade. Então, como é que a gente poderia entender isso? Como é que a gente poderia entender esse uso da lógica, né,
no seu papel representativo, né? Então, nós temos, digamos, um universo de possibilidades, um espaço, melhor dizendo, para usar uma nomenclatura que é também comum às teorias das probabilidades, né? A nomenclatura de espaço amostral, né? É a ideia de espaço de possibilidades em que você tem, digamos, um conjunto com que nós podemos chamar de, talvez, de mundos possíveis, né? São as situações possíveis de interesse, né? Dentro de um experimento aleatório, né, por exemplo, seriam todos os possíveis resultados do experimento, né? Se você está no contexto da lógica proposicional, considerando, digamos, 3 proposições, P, Q e R, seriam todas as 8 possibilidades de atribuição de valor de verdade a essas proposições. Se você está na lógica de predicados, está interessado em uma propriedade, né, um predicado binário, então seriam as possíveis extensões dessa propriedade, ou melhor, os possíveis valores de primeira ordem associados às extensões, as possíveis estruturas de primeira ordem que interpretam essa propriedade. Então, de um modo geral, nós temos um espaço de possibilidades, né? Um espaço de possibilidades. E o que significa dizer que uma frase expressa as suas condições de verdade? Quer dizer o seguinte: se esse espaço de possibilidades é adequado em relação à frase que nós estamos discutindo, então essa frase pode ser concebida semanticamente como uma partição desse espaço. Quer dizer, algo do tipo uma divisão, né, do espaço em 2, onde, de um lado, nós temos as situações que tornam a frase verdadeira, ou seja, as suas condições de verdade, né? Os mundos possíveis onde a frase é verdadeira. Aí depende o que são os mundos possíveis. Depende da situação de interesse. E como eu já disse, já dei como exemplo, em alguns casos, a lógica já tem uma sistematização de vários casos de mundos possíveis, né? Pode ser atribuições de valor de verdade, pode ser estruturas de primeira ordem, pode ser um espaço amostral da lógica indutiva, enfim, assim sucessivamente. Então você tem uma partição desse mundo em 2. De um lado, você tem as possibilidades que tornam a frase verdadeira, do outro lado, as possibilidades que tornam a frase falsa. Né? Nós dizemos que, em teoria da probabilidade, isso aqui constitui um evento. Não é? Então, por exemplo, se estamos interessados em falar da probabilidade no lançamento de um dado, que o número obtido seja um número primo, por exemplo. Né? Então, nós vamos ter um espaço amostral com 6 mundos possíveis, são 6 resultados possíveis desse experimento aleatório, né, que corresponderiam aos números, né, presentes nas faces do dado, de 1 a 6, e a proposição que diz que o número é primo tem como condições de verdade os números 2, 3 e 5. Então, 3, né, dos 6 números possíveis. Então, ela faria uma partição desse universo de possibilidades em 2. Né? De um lado, desse lado, os eventos, os resultados que são ditos favoráveis, né, ou as condições de verdade, e do outro lado, os resultados que são as condições de falsidade. Né?
A probabilidade, né, nesse caso, muitas vezes seria definida como uma proporção do número de eventos favoráveis em relação ao número total. Né? Se nós estamos interessados, enfim, no valor de verdade, por exemplo, de uma frase da lógica proposicional, nós avaliaríamos todas as linhas da tabela de verdade, seria o nosso espaço de possibilidades, e aqui nós teríamos as linhas em que a proposição é verdadeira e lá as linhas em que ela é falsa. Se nós estamos interessados em uma frase da lógica de primeira ordem, nós teríamos aqui as estruturas adequadas que tornam a frase verdadeira e lá as estruturas que tornam a frase falsa. Bom, e essa abordagem unificada, né, para esses três, digamos, grandes sistemas lógicos, se aplica não só a uma frase de cada vez, mas a teorias também. Se você tiver um conjunto de frases, né, esse conjunto de frases pode ser concebido semanticamente como realizando o mesmo efeito no espaço de possibilidades. Quer dizer, um conjunto de frases, uma teoria, divide o espaço de possibilidades em dois. De um lado, aquelas possibilidades que tornam a teoria verdadeira. Tornar uma teoria verdadeira é tornar todas as frases presentes na teoria verdadeira. Do outro lado, tem as possibilidades que falsificam pelo menos uma das frases da teoria. Então, essa é uma concepção, digamos, semântica de teoria como partição do universo de possibilidades. Bom, e o que isso tem a ver com inteligência artificial? Bom, tem a ver que, quando nós falamos em inteligência artificial, nós falamos em algo como aprendizado de máquina. Talvez vocês já tenham ouvido falar esse tipo de termo. Bom, o que é que a máquina aprende? Bom, a máquina aprende teorias. Podemos dizer assim, a máquina aprende teorias. Ou conjuntos de frases, em uma certa linguagem. E que linguagem é essa? Não, uma linguagem lógica, o tipo de linguagem que a máquina consegue manipular, consegue, digamos, processar, consegue compilar. Que tipo de linguagem que a máquina consegue compilar? Em princípio, a linguagem lógica, a linguagem de máquina. Mas a máquina também fala, nós queremos que tenha essa interface com a linguagem natural. Claro, aí há, num nível mais alto, traduções, enfim, abreviações, da linguagem natural para as linguagens formais, das linguagens formais para a linguagem de máquina. Então, digamos, se você tem uma teoria que ali representa o conhecimento do mundo, essa teoria pode ser pensada exatamente assim, como uma partição no universo de possibilidades. Digamos que uma teoria, algo que a gente pensa como sendo um conhecimento do mundo, o que ela faz? Ela reduz as possibilidades do mundo. Reduz, mas, bom, tem certas... Não diz exatamente, de modo completo, nenhuma teoria vai dizer isso, exatamente, de modo completo, como é que o mundo é. Dificilmente uma teoria singulariza o mundo, assim, como a única possibilidade entre todas as outras, mesmo porque nossas teorias em linguagens formais são limitadas. Por exemplo, elas não capturam certas diferenças, as diferenças que nós chamamos de diferenças por isomorfismos, por exemplo, de estruturas. Essas diferenças não são capturadas por nenhuma teoria de primeira ordem que nós usamos para formalizar o nosso conhecimento do mundo. E há outras limitações mais sérias, já lógico, de primeira ordem conhecidas. Então, nossas teorias, por exemplo, não capturam certas diferenças de tamanho, de quantidade de indivíduos, tamanho da estrutura. Nós sabemos isso já. Então, podemos dizer que uma teoria formal, praticamente nunca identifica um único mundo, nunca fixa a referência completamente. Sempre deixa um conjunto de possibilidades. E quando você aumenta a teoria,
digamos, acrescentando, adicionando um conhecimento novo a ela, o que pode acontecer? Bom, um novo conhecimento, né, adicionado. Então, se nós representamos assim o nosso conhecimento do mundo, né, como uma partição de um certo universo de possibilidades, quer dizer, por trás disso tem uma concepção de mundo, né, que no caso da lógica clássica deve muito à concepção metafísica de Aristóteles, né, quem faz o curso de Lógica 1 já viu isso, que nossa concepção de estrutura, quer dizer, nosso modelo de primeira ordem do mundo é dado por um domínio de indivíduos, né, e extensões para os nossos predicados. Né? Ora, o que é isso? Bom, domínio de indivíduos estáveis, quer dizer, satisfazendo o princípio aristotélico da identidade. Cada indivíduo é idêntico a si, diferente dos outros. Né? E as extensões de predicado? As extensões de predicado também são, digamos, subconjuntos do domínio, ou de pares ordenados do domínio, etc., que satisfazem os princípios aristotélicos da não contradição, ter que ser excluído. Né? Que, bom, dado um certo indivíduo, ou ele está na extensão do predicado, ou não está. E as duas coisas não ocorrem ao mesmo tempo. Bom, então, antes de tudo, nós temos essa concepção de mundo que gera esse universo, esse espaço de possibilidades. E aí, digamos, nós temos uma teoria sobre o mundo que mais ou menos reduz o espaço de possibilidades. Dentre todas as possibilidades, o mundo não pode ser de certos jeitos. E o que significa aprender uma máquina? Bom, adquiriram uma nova frase nessa nossa teoria. Né? Mas uma frase, né, também, como eu disse, uma frase, uma teoria, né, pode ser pensada semanticamente como uma partição no universo de possibilidades. Então, uma nova frase é algo desse tipo, mais ou menos, digamos, genericamente. Né? Uma nova frase representa uma outra partição, né, no nosso mundo. Agora, se nós... esse é um dos casos, né, de você ter uma teoria de base e tem uma nova frase. Há outras possibilidades que nós vamos explorar daqui a pouco. Agora, por exemplo, vamos pensar nesse caso. Né? Se nós temos uma teoria, né, uma teoria de base T, e temos uma nova frase A, né? T reduziu o universo das possibilidades do mundo a isso. A nossa frase A reduziu a isso. Né? O que isso quer dizer? Bom, primeiro, que a frase A, quando adicionada à teoria T, vai reduzir ainda mais o universo de possibilidades, como é de se esperar. Né? Se você ganha mais conhecimento, você reduz as possibilidades para o mundo. Né? Então, vamos pegar nosso exemplo do lançamento do dado para lembrar um pouco do caso da probabilidade. Se você sabe que o número que saiu é primo, você tem 3 possibilidades. 2, 3, 5. Se você sabe, além disso, adiciona a frase que o número que saiu é ímpar, então você tinha uma teoria prévia, né, sobre o que aconteceu, sobre como o mundo é. O mundo, nesse caso, é uma das faces do dado, apenas isso. O mundo não precisa ser algo, quando a gente fala em mundo, você pensa em algo grandioso. Então, não, pode ser só a situação de interesse. Só a situação de interesse. Né? E a lógica tem vários modelos para a gente pensar e focar nas situações de interesse. Bom, se você sabe que o número é primo, então você tem 3 possibilidades. Se, além disso, você adiciona um novo conhecimento dizendo que o número é ímpar, você reduz o número de possibilidades para 2. Mais conhecimento representa redução, é o que a gente diz de diminuição do número de modelos. Mais conhecimento, quanto maior a teoria, menor a classe de modelos, menor o universo de possibilidades. Então, nesse exemplo, nós tínhamos essa teoria sobre o mundo, fazendo essa redução. Agora, o universo de possibilidades é só esse, reduzido a isso.
e adicionamos essa frase como novo conhecimento, o nosso novo universo de possibilidades passa a ser esse apenas. Você tem aqui, né, uma redução, que é a interseção das duas partições, né? Então passa a ser essa parte que eu achurei aqui, né? A parte reduzida, né? No caso dos dados, seria bom, a interseção do conjunto dos números primos com o conjunto dos números ímpares. Isso daria 3 e 5. Né? Mas essa não é a única possibilidade. Nem sempre acontece isso desse jeito. Isso aqui é ótimo, né? Digamos, uma situação ideal. Por quê? Vou explicar por quê. Porque nesse caso, a nossa frase A, ela não segue da teoria, e aqui entra a outra função da lógica, né? O outro aspecto da lógica, o aspecto de inferência. Essa frase, do jeito que está desenhada aqui, não pode ser inferida a partir da teoria e também não é contraditória com a teoria. Isso quer dizer que a negação dela também não pode ser inferida a partir da teoria. Então, isso seria a situação ideal em que a máquina adquiriu um novo conhecimento. Né? É um novo conhecimento que é consistente com a teoria que ela tinha anteriormente, mas que é independente do conhecimento que ela tinha anteriormente. Então, realmente aumentou. Né? Quando é que a gente sabe que uma frase adicionada a uma teoria está ampliando o conhecimento e não é redundante ou não é contraditório? Então, é esse caso. Por quê? Quais são os outros casos? Bom, vou fazer um desenho aqui. Um outro caso, nós teríamos aqui do mesmo modo o nosso universo de possibilidades, né? Então teríamos possibilidades aqui para o mundo, possibilidades para aquele aspecto do mundo que nos interessa. Não precisa ser o mundo como uma coisa grandiosa, só aquela parte do mundo que nos interessa. Aqui você tem uma teoria sobre o mundo que reduz esse universo de possibilidades. E aqui nós podemos ter uma frase que faz essa redução. Qual é a situação aqui? O que acontece? Eu tenho uma teoria sobre o mundo que reduz as possibilidades do mundo a isso, que está aqui à esquerda, e tenho uma nova frase que reduz as possibilidades do mundo a isso. Nessa situação, a interseção entre as possibilidades dadas pela teoria, o universo de possibilidades reduzido pela teoria e o universo de possibilidades reduzido pela frase, há uma interseção entre as duas coisas? Não. Nesse caso, essa frase é incompatível com a teoria. Quer dizer que a teoria tem como consequência, nesse caso, a negação da frase. Sempre que a teoria for verdadeira, nesses casos aqui, a negação da frase também vai ser verdadeira. Né? Então, aí nós chegamos à nossa segunda ideia fundamental do curso de lógica, que é a ideia que inferência válida é preservação da verdade. A primeira ideia fundamental é que uma frase expressa suas condições de verdade. A segunda ideia fundamental é que inferência válida é a inferência que preserva a verdade. Então, veja, aqui nós temos uma inferência válida da teoria para a negação da frase. O que é a negação da frase? É o complementar. É tudo isso que está fora, né, dessa redução do universo de possibilidades promovido pela frase. Isso é a negação da frase.
né? Bom, sempre que uma possibilidade torna a nossa teoria verdadeira, nossa teoria é essa parte aqui, quer dizer que essa possibilidade está aqui dentro. Então, sempre que isso acontece, quer dizer, sempre que uma possibilidade torna a nossa teoria verdadeira, ela torna também verdadeira a negação da frase, porque ela está no campo delimitado pela negação da frase. Então, quer dizer que o argumento, né, a inferência que vai da teoria para a negação dessa frase é uma inferência válida. Quer dizer que essa frase não pode ser adicionada, né, ao seu conhecimento. Por quê? Porque a adição dessa frase ao conhecimento dado pela teoria vai gerar uma contradição. Quer dizer, a negação da frase já está na teoria, já está implícita na teoria. Então, não pode ser adicionada à teoria nesse caso. Bom, então esse é um segundo caso, né, que é problemático, que pode acontecer. Um terceiro caso, que também pode acontecer, e que nesse caso nós não estamos ganhando nenhum conhecimento, é o caso em que a frase em si já está implícita na nossa teoria. Nós temos aqui uma teoria sobre o mundo que reduz o universo de possibilidades, né? E temos uma frase que promove essa redução aqui, por exemplo. Não é? Então, se a nossa frase A, que está aqui, expressa essas condições de verdade, e a nossa teoria, né, corresponde a essa redução aqui do espaço de possibilidades, então o argumento que vai da teoria para a frase, que tem a teoria como premissas, a inferência que tem a teoria como premissas e a frase como conclusão, é válida. É válida por quê? Porque você tem aqui preservação da verdade. Né? Não, desculpa. Não, esse desenho não é o que eu queria fazer exatamente. Peraí. Não é esse o desenho que eu queria fazer. O desenho é o seguinte. Aqui você tem a teoria, né? Esse desenho pode acontecer também, mas é um desenho, um caso particular daquele. Você tem uma redução do espaço de possibilidade. O desenho que eu queria fazer é o seguinte, que a redução à frase é, na verdade, isso daqui. Ela contém, né, a área delimitada pela teoria. Né? Pode acontecer isso. Quer dizer, essa aqui é a redução promovida pela teoria e a nossa nova frase não reduz mais o espaço de possibilidades já reduzido pela teoria. Não promove uma segunda redução. Então, nesse caso, a inferência que vai da teoria para a frase é uma inferência válida. Quer dizer, você tem preservação da verdade nesse caso. Por quê? Você pega uma possibilidade que torna a teoria verdadeira. Essa possibilidade também torna a frase verdadeira. Porque ela está aqui dentro das condições de verdade da frase. Então, nesse caso, né, ao adicionar a frase para a teoria, nós não ganhamos conhecimento algum. Correto? Então, não é um caso de interesse para o aprendizado de máquina. Você não quer ficar ensinando a máquina coisas que são redundantes, que ela mesma pode conseguir sozinha. Então, o caso de interesse, né, no aprendizado de máquina é o primeiro cenário em que você promove uma redução efetiva do espaço
né, de possibilidades dado pela teoria. Né? Então, vamos pensar, vamos só. Uma possibilidade que está aqui, por exemplo, é uma possibilidade que satisfaz a teoria, torna a teoria verdadeira, mas não satisfaz a frase. Não é? Uma possibilidade que está aqui satisfaz a teoria, não satisfaz a frase. Uma possibilidade que está aqui satisfaz a frase e não satisfaz a teoria. Quer dizer que as coisas são independentes. As possibilidades que satisfazem simultaneamente a teoria e a frase estão aqui. E é importante que tenha alguma, porque senão você tem uma situação de incompatibilidade. Não é? E aí agora a nossa nova teoria, digamos, quando nós adicionamos a frase, é só esse pedaço. É uma teoria mais exata sobre o mundo, porque ela reduz o número de possibilidades sobre o mundo, tem mais conhecimento. Né? Aqui nessa segunda situação, nós não teríamos como adicionar essa frase a essa teoria, porque se adicionarmos essa frase a essa teoria, nós teríamos que, para uma possibilidade satisfazer simultaneamente a teoria e a frase, ela teria que estar aqui e aqui. Bom, é impossível estar aqui e aqui. Então, nada satisfaz simultaneamente as condições de verdade da frase e da teoria. Bom, isso, então, é um conhecimento que é impossível. Nada pode satisfazer isso, não é um conhecimento sobre o mundo. Né? E aqui, nessa situação, para uma possibilidade de satisfazer simultaneamente a teoria e a frase, bastaria que ela satisfizesse a teoria. E a frase não acrescenta nada, porque eu já tenho uma inferência lógica da teoria para a frase, nesse caso. Certo? Então, aqui nós temos uma concepção, né, com essa ajuda da lógica, do que é o aprendizado de máquina. Então, uma inteligência artificial é uma máquina treinada para, digamos, aprender. Né? Você precisa, né? Bom, é claro que ela vai aprender dentro de uma linguagem que ela compreende. Então, que linguagens são essas? São as linguagens formais, linguagens da lógica. Né? Então, a lógica já desenvolveu linguagens, né, apropriadas para modelar esse tipo de situação de um jeito que uma máquina pode aprender. Né? E, bom, isso se aplica tanto aos sistemas, como eu disse, tudo que eu falei aqui se aplica à lógica proposicional, lógica de predicados, se aplica também à teoria de probabilidades. Né? Você pode também atribuir probabilidades aos mundos, no caso da teoria da probabilidade tem um ingrediente adicional, que você pode atribuir probabilidades aos mundos, as possibilidades, individualmente, e aí você pode atribuir um grau de probabilidade para a teoria, né, que seria a soma das probabilidades das possibilidades que estão dentro dela, que estão abarcadas por ela. Né? E você pode atribuir também uma probabilidade para a frase, que é a soma também das probabilidades das possibilidades que estão delimitadas por ela. Né? E aí você pode ter um tipo de inferência estatística, né? Dado que acontece a teoria, qual é a probabilidade de acontecer a frase? Né? A probabilidade disso aqui acontecer dentro desse espaço. Uma probabilidade condicional. E isso nos leva à ideia também de inferência, de aprendizado estatístico, que também é um mecanismo usado na inteligência artificial. Bom, acho que com isso nós conseguimos ter pelo menos uma ideia, né, de como é que a lógica acaba sendo relevante nesse caso, de vários modos. Primeiro, para a máquina aprender, bom, ela vai aprender o quê? Ela vai aprender uma teoria. Então você tem que ter uma espécie de representação do conhecimento.
Né? Isso a lógica tem técnicas para fazer. Né? Como representar o conhecimento? Segundo, dado que você tem uma teoria de base, quer dizer, você tem um conhecimento de base que você já passou para a máquina, né? O que é o aprendizado, digamos, que ela pode desenvolver? Bom, é sempre uma nova frase que vai ser incorporada à sua teoria, mas que ela seja desse tipo aqui. Isso é aprender para a máquina, adquirir uma nova frase que é assim, que reduz o espaço de possibilidades da teoria subjacente, né? Da teoria de base, a teoria que ela sabe nesse momento. Né? Bom, esse conhecimento tem que ser representado de algum modo, e esse modo tem que ser exato para você ensinar para a máquina. A máquina aprende só aquilo que é possível de ser codificado através das operações básicas de máquina. Apagar, escrever 1, 0, 1, basicamente isso. Fazer a leitura, ver se tem um 1 escrito, apagar esse 1, escrever 0, deixar do jeito que está. São 4, 5 operações de máquina. Bom, então, que tipo de linguagem é adequada para isso, para ser passada por uma máquina? As linguagens formais da lógica, desde sempre. Que tipo de concepção de mundo é adequado para pensar inferência? As concepções de mundo idealizadas, enfim, da lógica. Né? A lógica nesse sentido amplo, que envolve todos esses sistemas que eu mencionei. Bom, então acho que era isso. Né? Acho que a gente tem um tempo para perguntas, né? E discussão. Então eu passo a palavra para o Felipe. Bem, parabéns pela apresentação. Eu gostaria de ter a sua habilidade para apresentar com tanta simplicidade e clareza coisas relativamente complexas. Também o Felipe manifestou as mesmas habilidades na palestra de 2 ou 3 semanas atrás, mas eu tive que sair antes do final porque eu estava atacados por alguns mosquitos que gostavam demais do meu shampoo. Então, eu gostaria só de tratar a questão das condições de verdade. Você se lembra de um evento na USP, eu fiz uma apresentação mostrando a evolução, particularmente na filosofia da linguagem. Houve um step bastante considerável entre o que Michael Dummett chama de realismo semântico, as frases, independentemente de qualquer uso em contexto, têm suas condições de verdade. E a concepção contextualista. Uma frase tem condições de verdade somente num ato de enunciação proferido num contexto particular. E se a mudança de pano de fundo, as condições de verdade mudam. Eu sempre uso o mesmo exemplo de Putnam. Há muito café sobre a mesa. Se tem um pote de café sobre a mesa e xícaras ao redor, afirmar há muito café sobre a mesa é uma descrição literal da situação e talvez um convite indireto a se servir. Se há sacos de grãos de café sobre uma mesa numa empresa que faz torragem e reduz imposto. Então, isso pode ser, de novo, uma descrição literal da situação. É uma ordem indireta dada pelo patrão de carregar um caminhão com os sacos, por exemplo. Alguém esvazia uma xícara inteira de café sobre a mesa. Há muito café sobre a mesa. De novo, descrição literal da situação e talvez um pedido indireto para o responsável da limpeza. Então, 3 situações diferentes, 3 condições de verdade completamente diferentes. Para uma máquina conseguir chegar a esse nível de discriminação,
ela deveria ter como recurso uma representação do mundo muito vasta, muito ampla, muito rica, para discriminar essas situações, porque as condições de verdade são distintas, não são as mesmas. E nesse empreendimento, os especialistas em informática com quem eu falei não são tão entusiastas, confiantes no futuro, porque é muita coisa a ser representada. Uma teoria do mundo que deveria incluir não só aspectos relativos às regularidades naturais, mas também as convenções, regularidades práticas, maneiras padrões de fazer, e aí um bocado de outras coisas. Então, muita gente, no debate entre Descartes e Turing, vão se colocar do lado do Descartes, que diz que é moralmente impossível uma máquina chegar a falar do jeito que nós falamos, porque boa parte da inteligência artificial está no empreendimento de criar uma interação pessoa-máquina que se aproxima, na medida do possível, de uma interação pessoa-pessoa, que é o que nós fazemos entre nós. Então, você é otimista quanto à possibilidade de chegar a uma inteligência artificial que realmente consegue a mesma palavra me escapa, consegue fazer o que nós fazemos numa diversidade incrível de contextos. Então, ou será sempre algo efetivo, mas limitado. Bom, obrigado pela fala, né, que eu não sou otimista, eu acredito que a inteligência artificial, pelo menos como eu vejo hoje, não tem condições de fazer um procedimento básico, pragmático, que é o de instituição de normas. Não é capaz de instituir normas, nem teóricas, nem práticas, porque, bom, isso não é uma questão de condições de verdade e de inferência lógica. Enfim, é uma questão de estabelecer, instituir conceitos que são adequados, convenientes, enfim, apropriados para a unificação de práticas. E isso, bom, enfim, acho que ela não é capaz de fazer, pelo menos como eu entendo. Acredito que essa é uma limitação básica. Há outras, né? E nós estamos aí tentando fazer essa geologia das críticas, né? A inteligência artificial, né? Eu acredito que essa é uma possibilidade. A impossibilidade de instituição de normas, né? Que são unificadores da prática. Então, isso... Mas quando falamos de condições de verdade, aqui é a concepção realista, porque a máquina não pode ter outra. Sim, não pode ter outra, mas então, essa concepção pragmática, quer dizer, as condições de verdade derivam de normas instituídas. Enfim, ela não pode dar o primeiro passo. Nós vamos ter que sempre passar a norma para ela. Então, acho que isso
Pode ser, mas eu não vejo porque o processo de instituição de uma norma é um processo que não é um processo lógico de inferência, então, quer dizer, é um processo de reconhecimento mútuo, e, enfim, não vejo como esse processo de reconhecimento mútuo possa ser feito. Para rebater, talvez seja uma outra limitação ligada à interpretação da noção de probabilidade. Você introduziu aqui mundos com delimitações baseadas sobre probabilidade, mas a probabilidade é suscetível de pelo menos duas grandes escolas de interpretação. Você poderia tentar explicar por que isso já implica que a gente vai ter que, vamos dizer, que a máquina não vai interpretar por ela mesma em que direção ir, em termos de o que ela está significando, por assim dizer. Sim, nós temos pelo menos duas grandes vertentes, né, de concepção da probabilidade, concepção subjetivista, concepção objetivista. Digo pelo menos duas, porque essas podem ter subdivisões grandes dentro dela. Né? A probabilidade subjetiva pode ser pensada de mais de um modo, objetivo também. Dentro de algumas escolas, né, de probabilidade subjetiva, pode ser que não tenha uma probabilidade a ser descoberta. Quer dizer assim, dentro de uma escola objetiva, tem certo conhecimento, pode ser associado a uma probabilidade. Olha, essa probabilidade existe objetivamente, a gente tem que tentar descobrir e tal. Mas subjetivamente, dependendo da visão de probabilidade subjetiva, pode ser que não tenha uma probabilidade associada. Né? E aí, realmente, não tem como fazer a inferência, em alguns casos, da probabilidade dado que T acontece, qual seria a probabilidade condicional de acontecer isso? Pode ser que não tenha. No caso também do paradoxo de Fermi. Nesse caso também, não tem como atribuir, pode ser que não tenha uma probabilidade, enfim, objetiva associada a isso, uma concepção subjetiva. Não tem probabilidade. E aí, enfim, não tem inferência que vai dar essa probabilidade.